Desde a origem das máscaras cirúrgicas até a incrível e emocionante história de como os M&M's são feitos, aqui estão algumas coisas que você não sabia. Os M&M's são uma das marcas de doces mais populares e apreciadas do mundo. Sabe como ele surgiu? Vamos descobrir. A história dos M&M's, criadas há cerca de 100 anos, é surpreendente. A marca M&M deve suas origens ao empresário americano Forrest Edward Morse, na década de 30. Ele estava em uma viagem à Espanha. Na época, o país estava no meio de uma guerra civil. Forrest Morse reuniu-se com soldados americanos e fez uma simples observação. Estes soldados estavam comendo uma mistura de chocolate, que não derretia ao sol, porque estava coberta com uma casca de açúcar. A partir daquele momento, nasceu em sua mente a ideia de oferecer doces duros revestidos de açúcar no mercado. Estes doces não derreteriam nas mãos nem nos bolsos dos soldados. De volta à América, ele fundou a marca M&M, que consiste na inicial do seu nome e seu parceiro, Morse e Maurice. Os soldados americanos amavam muito ele e consumiam bastante. Na época a embalagem era bem diferente, e mais tarde foram comercializados em grande escala. M&M's tiveram tanto sucesso que as marcas concorrentes começaram a imitá-la. Para superar isso, Forrest Morse pensou em adicionar o M às bolas de chocolate como uma característica distintiva. Outro desenvolvimento feliz que ajudou a invenção de Forrest Morse foi o surgimento da televisão em 1950. Isto permitiu grande publicidade e a marca M&M se tornou conhecida por todos os americanos. Tudo sorriu para Forrest Morse, que foi capaz de ver sua ideia até o fim. No final da sua vida, sua fortuna foi estimada em 4 bilhões de dólares. Mas uma coisa estragou esta bela história. A marca M&M tem sido objeto de controvérsia, em conexão com as colorações que contém. É claro que isso mudou com o passar dos anos. Não é tão prejudicial assim. Mas ainda hoje, os M&M's ainda contêm produtos químicos conhecidos por causar câncer. Por exemplo, o dióxido de titânio, que faz a casca brilhar. Mas a perigosidade desses elementos não justifica uma proibição por parte da União Europeia. Os corantes mais nocivos já foram substituídos no passado, e a invenção de Forrest Morse ainda tem um longo caminho a percorrer. Agora nos voltamos para o objeto mais comum e precioso do mundo, a cédula. Embora o papel moeda tenha uma rica história, a forma de como é feito não é menos interessante. Algumas palavras sobre sua origem. Acredita-se que o dinheiro em papel tenha sido usado pela primeira vez na China há mais de 1000 anos. Essas cédulas simplificaram as transações e salvaram os comerciantes de terem que carregar uma massa de itens pesados e preciosos. O propósito básico das cédulas não mudou desde então. Nos tempos modernos e contemporâneos, o uso do papel moeda era muito difundido. Embora sua forma e seu valor tenham sofrido enormes mudanças e desenvolvimentos, uma coisa não mudou. Os produtores oficiais de cédulas bancárias querem que elas sejam duráveis e inimitáveis. Isto requer um processo de fabricação que impossibilite a reprodução destas cédulas por outros. Se a falsificação não puder ser erradicada, é pelo menos possível torná-la mais difícil para os falsificadores. E do que é feito a cédula? Pode pensar que é de papel, mas trata-se de fibra de algodão. Isso é o que dá a sua textura forte. Se os produtores tivessem usado papel, as cédulas não teriam durado muito tempo. Elas teriam se rasgado e descolorido facilmente, enquanto as notas de hoje, firmes e brilhantes, têm uma longa vida útil. Elas podem ser dobradas milhares de vezes sem quebrar. Há várias etapas envolvidas na sua elaboração, e é muito mais complexo do que você pensa. É uma série de processos técnicos, desde o offset até a impressão em tela, e inclui tintas de efeito especial, como toque final. Isto é o que faz as cédulas mudarem de cor dependendo do ponto de vista do espectador. Os detalhes precisos da impressão das cédulas são mantidos em segredo, e a falsificação não é para os fracos de coração, mas a erradicação do dinheiro falsificado é um sonho improvável. Em 2018, por exemplo, havia mais de 20 bilhões de cédulas falsas em circulação na zona do euro, representando um valor superior a 1 bilhão. Poderia ser pior, porém, se o desenho das cédulas não fosse tão complexo. Às vezes, sem nenhuma razão específica, você faz perguntas sobre algo. As perguntas surgem espontaneamente em sua mente. Está curioso sobre coisas comuns, e você folheia uma revista de automóveis e se pergunta como são feitos os pneus. Você quer saber como esta parte essencial de qualquer veículo é feita. Então você faz uma pequena pesquisa e descobre que o assunto é mais interessante do que você pensa. O pneu é feito de mais de 200 matérias-primas, a principal das quais é, como seria de se esperar, borracha. Existe a borracha natural,
natural e a sintética. A sintética é o componente mais importante. Depois desses elementos de natureza elástica, chamados de elastômeros, existem as cargas de reforço. Entre eles está o elemento que dá aos pneus sua resistência e sua cor preta, o preto carbono. Mas a composição de um pneu também inclui sílica, que garante aderência ao solo, assim como solventes e resinas, elementos metálicos e têxteis. Você não teria imaginado que um pneu contém tantas coisas. Afinal, é um mundo de componentes e cada pneu requer uma dosagem precisa, embora cada fabricante acrescente seu próprio toque especial. Ou seja, o processo é um desafio para a indústria. Graças a isso, você satisfez sua curiosidade e agora sabe um pouco mais sobre os pneus. Os cadernos escolares que você preenche todos os dias têm uma característica que você se acostumou: as margens em cada página. Quando você olha para as páginas do caderno, você se pergunta por que existem as margens. Você quer chegar ao fundo do mistério. Na aula, você corre o risco de fazer essa pergunta boba ao professor. Você pode pensar que as margens estão lá para você escrever as datas das suas aulas, mas não. Seu professor está bem informado e sabe a resposta. As margens existem desde a Idade Média. Na época, os ratos infestavam a cidade e eram muito numerosos. Eles tinham uma irritante tendência a mordiscar pedaços de papel. Este fenômeno era muito prejudicial para a preservação dos escritos. É por isso que o espaço em branco na lateral foi usado para proteger as notas manuscritas, pois os ratos devoraram primeiro as pontas do papel. Quando se aprende sobre tudo isso, certamente se fica surpreso. A prática de colocar margens não serviu a nenhum outro propósito. Ao longo dos anos, este costume tem sido reforçado. Talvez as margens fossem consideradas esteticamente agradáveis e foi decidido mantê-las. Tenho certeza de que você não estava esperando essa explicação sobre a origem das margens dos cadernos. Você já notou que a abotoadura nas roupas femininas é diferente dos homens? Por exemplo, camisas de homens abertas para a direita e camisas de mulheres abertas para a esquerda. Esta assimetria é bastante curiosa. A origem disso remonta de uma época distante. O botão tem uma história antiga e foi um elemento estético de costura antes de ter o uso que conhecemos hoje. A partir do século XIII, botões foram usados para prender as mangas das camisas, e quando as camisas se tornaram moda, sob o reinado de Luís XIV, o botão se tornou o item de moda primário entre a aristocracia. Às vezes, os botões eram adornados com joias, como se fossem relógios de luxo de hoje. Naquela época, as nobres senhoras eram vestidas por serviçais, e era mais conveniente para eles que os botões estivessem à sua direita. Mas poderia ser dito que os homens de alta patente também tinham manobristas. Luís XIV, por exemplo, foi vestido por vários oficiais domésticos. É verdade, mas na maioria das vezes os nobres e os cortesãos se vestiam. Os manobristas se limitaram a preparar as roupas e ajustar os acessórios. Hoje, por algum motivo, a prática se tornou uma regra universal, respeitada por todos os projetistas. O mistério da abotoadura separada, dependendo se é de um homem ou de uma mulher, foi dissipado. O teclado do computador também é um dos objetos mais familiares em sua vida cotidiana. Você pode digitar com os olhos fechados, mas você sabe o motivo da disposição das teclas? Você tem que voltar às primeiras máquinas de escrever. As teclas foram dispostas em ordem alfabética. Embora a ordem pareça lógica, elas eram inconvenientes. Quando duas teclas adjacentes foram pressionadas muito rapidamente, as hastes metálicas que ligam cada tecla colidiram. Isso não é bom. Portanto, foi necessário ter a maior distância possível entre as teclas mais frequentemente usadas uma ao lado da outra. Daí o teclado QWERTY que conhecemos hoje. Se você acha que o teclado alfabético teria sido preferível, pense de novo. Neste caso, você usaria sua mão esquerda muito mais que direita. E esta é a origem das ordens das teclas do teclado. Incrível, não é? William T. é um médico de etnia malaia, nascido em 1879, quando o país estava sob o Império Colonial Britânico. Ele estudou medicina e provou ser inteligente. Após a graduação, se tornou médico e pesquisador, mas seu principal interesse era a saúde pública. Ele ajudou os viciados em ópio ao criar associações para combater o vício em drogas. Enquanto tratava eles, ele procurava curas para doenças graves como o beriberi. Em 1910, ele foi chamado a Manchúria, um território asiático, para estudar de perto uma doença terrível e desconhecida, a peste chinesa, que teve origem em Hong Kong. Se a história se lembrou dos nomes de grandes cientistas cujo esclarecimento tornou possível explicar e combater esta praga, William T. não herdou a mesma glória. No entanto, ele foi um dos primeiros a estabelecer esse fato. Ele descobriu durante uma autópsia que a peste pulmonar era transmitida pelo ar. Ele, portanto, aconselhou o governo a adotar as medidas que hoje conhecemos muito bem. Por exemplo, distanciamento social, quarentena e desinfecção de superfície. Mais importante, ele se propôs a desenvolver uma máscara que protegesse os pacientes e os cuidadores. Na época, a máscara mais comumente usada era de camada única. Ele então adicionou várias camadas para filtrar melhor o ar. Este progresso levou ao desenho das máscaras de rosto de hoje. Graças ao seu trabalho generoso e inovador, William T. salvou milhares de vidas.
Ele era mais do que um cientista, era um benfeitor. Quando a epidemia terminou, seu gênio foi aclamado e reconhecido por seus colegas na China e em todo o mundo. No entanto, durante sua vida, e como todos os homens de gênio, ele sofreu pequenas e dolorosas injustiças, como racismo. Após a graduação, ele não foi autorizado a ocupar posições de destaque nos territórios colonizados que eram reservados para os britânicos. Mais tarde, quando ele soube como prevenir a peste e deu conselhos aos sanitários, um médico francês riu em seu rosto e disse: "O que podemos esperar de um chinês?" Uma justiça final foi o esquecimento que envolveu seu trabalho científico e humanitário, mas a situação tende a se reverter. No 142º aniversário, o Google homenageou sua memória. Este é o fim do nosso vídeo. Qual dessas coisas que você não sabia te impressionou mais? Conte pra gente nos comentários. E se gostou desse vídeo, não se esqueça de nos dar um like e se inscrever no canal.